Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio da nossa playlist sobre espiritualidade e caminhos. E hoje para falar sobre o perigo da religião em sufocar a espiritualidade. Mas antes, eu tive em um dos comentários a sugestão de falar sobre o meu livro Apocalipse e o Fim do Mundo. Eu achei a ideia interessante, até porque agora, uma cantora disse que iria macetar o Apocalipse. Para quem não sabe sobre esse livro, eu vou deixar o link do e-book aqui na descrição. Ele é vendido pela Amazon. Vamos ao nosso tema de hoje. O perigo da religião sufocar a nossa espiritualidade. O que nos faz humanos é a nossa humanidade. Assim como o que nos faz espirituais é a nossa espiritualidade. Veja, como eu disse no episódio anterior, Jesus nos ensinou que somos espírito. Isso quando nascemos do espírito. E isso nos faz como o vento, foi a metáfora que ele usou. E o vento não tem uma forma definida, ele apenas sopra onde quer. Da mesma forma, a espiritualidade não se limita a uma forma única. Pelo contrário, a espiritualidade cristã, no caso, a que estamos trabalhando, não é uma forma imutável, mas sim a expressão do amor pleno, porque ela expressa o Cristo que habita em nós. E ele é a expressão máxima do amor universal. Entender a espiritualidade como expressar o amor de Cristo é saber que amar é a forma mais genuína de transcender o ego. E isso é a espiritualidade. Porque ao amar nós temos que sair de nós mesmos em direção ao outro. Se concordarmos com esses conceitos, com essa ideia, nós precisamos revisar toda a nossa religiosidade em todos os aspectos, tanto na sua estrutura quanto no seu conteúdo. Nós precisamos questionar quais dogmas, teologias e doutrinas que realmente nos ajudam a desenvolver essa espiritualidade que expressa amor. E não se trata de revisar e analisar para abandonar, mas sim de compreender os conceitos e as definições, entendendo bem o que eles significam, o que eles transmitem, quais os valores e mensagens que extraímos deles, e se eles estão em sintonia com o que essa espiritualidade propõe. Eu entendo que a essência da espiritualidade é inalterável. O espírito ama, assim como o vento venta. Parece óbvio, mas não vamos a fundo na ideia de que o vento não venta como algo que ele está fazendo. Mas ele venta simplesmente porque é vento. Assim, o espírito não ama como algo que esteja fazendo, mas porque ele naturalmente expressa o amor. Nesse sentido, a essência da espiritualidade não muda, mas a forma como procuramos organizar a fé para poder expressar essa espiritualidade pode mudar. É aí que as religiões têm um papel. Lembre-se do seguinte, não é a religião que nos motiva a dar sentido à vida, é a espiritualidade. A religião organiza. Embora a essência da espiritualidade, que é expressar o amor pleno, não se modifique, a religião pode restringir, deformar ou falsificar. Por quê? Porque quando ela organiza a fé, ela tem que fazer algumas escolhas. Aquilo que ela considera bom para desenvolver a espiritualidade e o que ela considera ruim e deve excluir do pacote. Quando ela faz isso, o que ela está fazendo? Ela está controlando. Mas o espírito é livre, como o vento. Então, nesse sentido, ela pode sufocar o que deveria promover. E a espiritualidade é livre. Por isso, ninguém, nem mesmo um líder religioso, ele pode determinar os significados e sentidos que uma pessoa dá à sua vida. Mas é possível que uma pessoa seja persuadida a abandonar a sua própria rede de significados quando ela é convencida de que os critérios que foram fornecidos por outras pessoas são melhores ou mais verdadeiros que os seus. E aqui está o perigo. Quando a religião se torna uma forma organizada e estruturada da espiritualidade, ela está modelando a espiritualidade, deixando sob controle.
E para piorar, ela pode usar isso para exercer controle. Quando uma religião não conduz a espiritualidade humana para sua plenitude, mas reduz a um único e exclusivo modelo de acesso ao divino ou ao crescimento espiritual, ela se torna uma mentira, porque ela corrompe a natureza de ser uma religião que deve promover a espiritualidade. E eu quero dar um exemplo para vocês. Todos nós, seres humanos, temos medo da morte. E isso é natural. É biologicamente constituído assim. E é esse medo que nos mantém vivos. Mas a gente precisa saber lidar com esse medo, para que ele não nos paralise, para que ele não nos impeça de viver. Porque a vida é movimento e a gente não pode ficar paralisado. A espiritualidade promove a vida. Por isso, ela é a busca por algo que transcende a nós mesmos. Quer dizer, ela entra nesse movimento e não algo que nos fecha, nos paralisa. E como ela faz isso em relação ao medo da morte? A espiritualidade aceita que o medo da morte é parte da nossa existência aqui nesse mundo, mas propõe que a gente deve transcender o ego, ou seja, ir além da nossa própria existência. E como que a gente faz isso? Deixando um legado que motive os outros a viverem plenamente e possam ter uma vida boa. A vida é um dom que deve ser vivido intensamente e nós saímos de nós mesmos e ajudamos a todos os demais. Por outro lado, a religião, com a sua natureza de organizar, ou seja, de manter tudo sob uma ordem, ao tentar ajudar as pessoas a lidarem com o medo da morte, fez isso usando um conceito de eternidade com a ideia de uma existência sem fim. Olha só onde vai dar isso. Veja, se nós nos concentrarmos só em garantir uma existência sem fim, nós perdemos o verdadeiro sentido da espiritualidade, que é transcender a nós mesmos. Então a gente deixa de buscar um propósito que ultrapasse o nosso ego e a gente passa a valorizar ele demasiadamente. E como que a gente faz isso? Não, tem que existir para sempre. E isso se torna algo que a gente deve se agarrar. Por isso, a gente não admite a ideia de não existir infinitamente. Ao fazer isso, nós perdemos a importância da nossa existência no agora, deixamos de construir um legado ou de viver bem. Ao tentar dominar o medo da morte, a religião acaba matando a espiritualidade porque concentra-se no ego. Talvez, ao ouvir o que eu acabei de dizer, você esteja imaginando que eu não creia na eternidade. Creio na vida eterna. Mas você já ouviu o conceito de eternidade como eterno agora? Isso dá outro vídeo, que talvez eu faça. Mas a questão que eu quero chamar a atenção não é a concentrar naquilo que você acredita após a morte. A questão é entender que a espiritualidade não pode se agarrar ao ego, mas ela deve transcender, ela transcende. E nada pode nos levar a nos fecharmos para essa transcendência, porque isso vai nos paralisar, e vida é movimento. É nesse sentido que devemos perceber que toda religião que busca a espiritualidade deve ser um caminho para alcançar uma vida plena, e vida plena envolve todo o nosso ser, o que significa que está incluso coisas básicas como comida, casa, roupas, liberdade e acesso a tudo aquilo que torna a vida possível. Por isso, as religiões devem lutar pela justiça social e defender os direitos humanos, porque passa a ser o papel dela aprimorar, desenvolver a espiritualidade. A religião que quer ajudar a desenvolver a espiritualidade, ao pensar em sua estrutura e conteúdos de fé, deve fazer isso respondendo à seguinte pergunta: o que é essencial para viver? Uma religião que não se envolve na sociedade, que não questiona estruturas injustas e que não defende os oprimidos, ela não está conectada com a espiritualidade. Pelo contrário, ela está corrompendo a espiritualidade. E essa corrupção está baseada na mentira. Porque deveria propor um desenvolvimento da vida, mas acaba paralisando. Essa mentira pode ser intencional, quando ela é usada para manipulação, ou não intencional,
quando ela é repetida sem pensar, tornando-se ilusória e promovendo, sabe o quê? O auto-engano. A gente mesmo vai se enganando. E aí existem essas duas coisas. A mentira, que é basicamente negar ou distorcer a verdade, enquanto o auto-engano, que envolve convencer-se de uma verdade ou convencer-se da falta dessa verdade, para evitar enfrentar o próprio engano e a falta do autoconhecimento. E o auto-engano acontece por diferentes motivos. Para a gente proteger a autoestima, para a gente evitar sofrimento, para a gente manter uma ilusão positiva ou para a gente justificar uma ação. E isso pode levar a consequências terríveis, como distorcer a realidade e prejudicar o nosso julgamento. E a espiritualidade nos ajuda a superar essas limitações, porque essas limitações são do ego. E a espiritualidade é ter algo para além e muito além de si mesmo. Ao entender esses conceitos, fica mais fácil compreender as minhas últimas decisões e o motivo pelo qual, depois de passar uma vida inteira dentro de uma igreja, agora eu estou tecendo algumas críticas. Porque eu percebo que a estrutura religiosa tem corrompido a própria espiritualidade, assim como a dos seus próprios líderes e a do povo. Esse foi o nosso tema de hoje, eu espero ter ajudado, agradeço muito vocês por estarem por aqui e me ajudem a divulgar o canal. Compartilhe o vídeo, curta, comente, envie perguntas, sugestões, porque eu tenho a impressão que também diversas pontas aí ficaram soltas e diversas coisas despertaram em você, pode perguntar. E a gente vai aos poucos crescendo juntos. Até a próxima.